Olá amigos do canal Agro na Prática, hoje mostrando para vocês então aqui fazendo o silo de grão úmido, como que ficou e contando aí as grandes vantagens que a gente tem então tá fazendo um silo de grão úmido ou grão reidratado, beleza pessoal? Vamos lá, vamos pro vídeo! Pessoal, então mostrando a nossa estrutura aqui, estrutura bem simples. Aqui antigamente guardava milho em espiga, pra vocês terem uma ideia, eu me lembro, ficava tudo cheio de milho em espiga aqui, veja como que mudou, como evoluiu, né? E aí a gente guarda aí o nosso trituradorzinho aí, antigo, mas funciona, fizemos o grão úmido com ele aqui dentro, ó, motor elétrico aí. Aqui também um pouquinho de quirera ali até o grão úmido demorar. Ele demora uns 10 dias aí para fermentar bem, então a gente vai antes de a gente abrir. E aqui, pessoal, então, tá aqui armazenado então o nosso milho no grão úmido, pessoal. Então a gente tem um silo de grão úmido ali fora, depois eu mostro para vocês também. Praticidade, gente. Olha aqui, então, por que que a gente faz isso aqui? Então vale sugestão para quem tiver um espacinho, não precisa socar com o trator, não precisa entrar trator. Se você tiver que moer lá fora, aqui a gente moe com esse triturador aqui. A gente tira a peneira cega em cima ali, deixa aberto, larga o milho lá em cima e ele acaba não triturando tão fino, mas ele consegue triturar numa quantidade desejável, então ele fica bom. Se ele tivesse que ser dado seco, daí tem que passar por uma peneira para ele triturar mais fino. Mas no caso, ele sendo úmido, ele fermenta a criação, o gado, as vacas, aí, os bois e conseguem tranquilamente absorver, beleza? Olha aqui, questão de praticidade. Então a gente tem aqui coberto, né? Então estamos no coberto. Então a gente colocou aqui, deve dar uns 80 sacos mais ou menos aqui dentro, bem cobertinho, para a gente pelo menos passar o inverno, o período mais seco. E olha aqui, ó. Então vou estar mostrando para vocês como que é bacana, ó. Saiu aqui, já estamos na estrevaria, o lugar então onde a gente trata os animais aí, né? Então, hoje cedo a gente foi uma bagunça aí, porque tava molhando tudo. Então, olha aqui como fica prático, né? Então, chegamos aqui, questão de 10 metros, a gente então tá com o grão úmido dentro, coloca no carrinho e vai ali e serve nos coxos. Então, para época de mais frio, mais chuva, então a gente prioriza esse silo aqui dentro. Fechando então o silo aqui. Olha aí, ó, fazendo bem certinho o acabamento. Isso que é importante, ó, deixar o silo bem parelho. Na hora de jogar, a gente joga essa lona, essa pequenininha pra cá, veda bem aí, coloca a lona por cima e aqui a gente cobre com serragem. Já tava socado aqui, socado com o trator, aqui que a gente consegue vir com o trator, né? Então olha aí, ó, então tá tranquilo. Só fechando e colocando o silo a lona boa por cima aí. Então hoje é dia 18 de maio, então colhemos o milho, terminamos de colher ontem. Ontem acabou chovendo, eles acabaram fazendo esse silo aqui, hoje a gente não tá fechando a nossa colheita e o nosso armazenamento de milho. Então esse silo aqui é o silo externo, então aqui tem uns 240 sacos aqui. Então a gente fez ao todo uns 300 e poucos sacos de milho de grão úmido, que vai dar basicamente um saco por dia, então a gente vai poder passar praticamente um ano aí. Então a vantagem desse silo aqui é a questão da moagem, que não precisa ficar transportando tanto de um lado para o outro. Lá dentro a gente precisa mudar um pouco com enxada, com pá, né? Então vai fazendo aí, mas também a praticidade de estar levando lá 10 metros do coxo das vacas, né? Como é que aconteceu a ideia da gente estar colocando aquele silo lá dentro? Teve um ano então que sobrou, acho que faz uns 4 anos, 5 anos, sobrou um pouco de milho. A gente pensou até de mandar secar no secador e tal. Aí falou, mas por que a gente não pega e não coloca ali dentro? Faz uma caixa ali, a rodeia com lona e deixa ali dentro. E ó, fechou. Ficou
perfeito, ficou bom demais, né? Então é um pouquinho mais difícil para fazer, mas ficou bastante prático, né? Então mostrando, pessoal, os dois tipos que pode ser colocado em sacos. Então o pessoal pergunta para mim assim nos comentários e daquele outro vídeo, se você pode fazer o grão úmido e colocar em sacos, aqueles mesmos sacos de silagem. Dá sim, pessoal, tranquilamente, dá para colocar. Dá para colocar em tambor, aqueles tambor tem uns tambores assim com a boca larga, fazer o grão úmido, moer e colocar lá dentro, dá também. Qualquer maneira que você fizer, que você moa o milho, coloque num recipiente, num local, feche ele, compacte e impeça a entrada do ar, a entrada do oxigênio pode ser feita de qualquer maneira que vocês achar melhor, né? Então aqui a gente tem essas duas maneiras de estar fazendo o grão úmido aí. Só agora caminhando então por cima do silo aqui, né? Então aqui dá uns par de metros aí de silagem. Então por que tem que ser? Então vamos lá. Por que tem que ser comprido aqui? E por que lá tá repartido em dois? É a mesma lógica da silagem, pessoal. Nós precisamos tirar uma fatia, no mínimo uma fatia de uns 10 centímetros por dia. Porque se você ficar muito grande, muito pequena a fatia, ou se você tirar a cada 2 dias, ele pode começar a bolorar e vai perder a qualidade, certo? Então essa questão aí, se você tiver um consumo muito baixo, uma sacaria, aqueles sacos de silagem é uma opção muito boa, certo? Muito boa. Se você tem um consumo mais alto, aí você vai dimensionando o teu consumo baseado, dimensionando o tamanho do teu silo, o comprimento do silo, baseado no teu consumo. Então aqui a gente deve ter praticamente uns 15 metros aí de silo, né? Contando esse daqui com mais aqueles dois lá de dentro. Que vai dar aí aproximadamente tirando uns 8 centímetros, 10 centímetros todo dia. Então todo dia a gente tira uma fatia. Aqui, pessoal, como tá um barro muito grande aqui, não tem nem como trabalhar com máquina hoje. Então a gente fez o básico aqui, cobriu, colocou uma lona nova por baixo e uma lona velha por cima. A gente sempre faz assim. Então se acontecer alguma coisa, qualquer probleminha que aconteça, aí você tem uma lona a mais então a gente guarda a velha do ano passado e joga por cima da lona nova. Tem que ser lona nova, não porque ela tem que ficar fechada. Se ficou um buraquinho lá, entrou oxigênio, você já vai lá ver que fica uma bolota lá de grão úmido estragado. Falar então das vantagens do grão úmido, pessoal. Então a gente mexe uma vez com o milho no ano. A gente moe uma vez. Se você secar o milho, você vai ter que ficar moendo o milho constantemente, a cada 2 dias, 3 dias, né? Aqui tá moído pro ano inteiro, então a gente não tem. Vai ser só ali tirar com uma pá, colocar num carrinho e levar pro coxo. Então, praticidade. Não gastamos com secagem. O milho na nossa região aqui é uma região úmida, ele não seca. Ele não vai chegar a 14, 15 de umidade naturalmente nunca. A não ser que dê um inverno com muita geada, muito frio e muito seco. Diferente disso, não tem como. Regiões mais quentes, que chove centro-oeste, nordeste, né? Tranquilo, o pessoal muitas vezes deixa lá na lavoura, ele vai secando, ele atinge um grau de secagem bem baixo. Aqui não tem, nossa região não tem. Então você tem que mandar para o secador. Manda para o secador, frete para levar. Despesa de secagem, frete de retorno, armazenagem, cuidado para rato e caruncho. Imagine, toda essa despesa aqui tá zero despesa. Tirei da lavoura, vim aqui, moí, coloquei aqui, acabou. Aqui não dá caruncho e não dá rato. Então, para nível de propriedade, pessoal, é muito aconselhado o uso do grão úmido. Vocês podem ver aqui, ó. Então a gente gastou aí uns 2 dias para fazer. Claro, máquina, moedor, trator, carreta, né? A gente tava sempre em 3 ou 4 pessoas, mas tá pronto pro ano inteiro. Aí, em nível de propriedade para consumo. Esse daqui, pessoal, não é um sistema para você fazer venda de milho. Então, se você tiver que vender o milho, não tem como. Ou transportar de uma propriedade para outra, aí o que você teria que fazer? Transportar todo dia. Então isso aqui é para você tirar daqui e colocar no coxo para o animal se alimentar, certo? Então essa é uma desvantagem. Se você tiver que fazer o transporte,
você não tem como. Você tem que... daí teria que ser esse transporte todos os dias. Então, temos a maioria em nível da propriedade, para consumo próprio, pessoal, é perfeito. Aconselho, quem quiser fazer, não tem segredo. Eu já vou contar para vocês aí com relação à umidade, quanto que esse milho tava de umidade e quanto que a gente subiu ele de umidade. Como é que você calcula então essa quantidade de água aqui? A gente já tem uma certa experiência, porque já fazem mais de 10 anos que a gente faz, acho que até mais, uns 12, 15 anos. Então todo ano a gente faz. Então a gente já pegou ali o jeito de como faz para molhar. Quando ele umedeceu bem ali, tá no ponto. Mas para você que ainda não tem experiência ainda aí, se o teu milho está em 20%, você tem que elevar lá para 30, 35. Então, para cada 1.000 quilos de milho que você vai moer, você tem que colocar de 100 a 150 litros de água dentro desse, e espalhando e homogeneizando, né? Então, conforme vai moendo, vai com uma mangueira lá e vai umedecendo ele, né? Então, o correto é ir fazendo conforme for moendo, já vai umedecendo. Porque senão, se você moer, fizer um montão grande, aí você tem que misturar. Aí é um problema. Então, a gente aqui, conforme vai moendo, já tem uma mangueira ali. Então, já na sequência aqui, pessoal, eu vou colocar os vídeos da gente tá fazendo o grão úmido. Eu não consegui, como eu tava muito apurado, eu não consegui nem fazer os vídeos naquele momento. Eu só peguei e gravei ali enquanto eu tava trabalhando mesmo, rapidinho, porque o bicho tava pegando. Então a gente queria terminar antes do almoço, tava aquela poeirada, né? Então o milho seco é um problema. Aí a questão de você jogar uma umidade no milho enquanto tá moendo ajuda também para a questão da poeira, porque milho de 20% por aí é uma poeirama bem complicado, né? Então tem que usar máscara, tudo, por causa da questão da poeira também. Mas então tá aqui, pessoal. Então tá aqui fazendo, recomendo muito. Mais uma vez, recomendamos. Não tem segredo, pessoal. Moeu, colocou água, armazenou, compactou, socou bem ali, fechou. Do jeito que você fizer, tá bem feito. Faça, se você tiver com alguma dúvida, faça, que o próximo ano, faça com pouco, no próximo ano você já vai fazer totalmente, o teu milho você vai fazer aí, vai ficar perfeito, vocês vão ver. Sem contar, pessoal, que tem mais essa questão nutricional, né? Então a questão nutricional que a literatura diz que ajuda ainda mais nessa questão nutricional. Pessoal, também tem uma outra vantagem aí, que a literatura diz que este milho reidratado, ele acaba passando por uma fermentação, ele acaba ficando molinho. Então, se vocês verem assim, você pega ele e você dissolve ele no dedo, né? Por mais grão duro que seja, né? Então, você tem uma absorção melhor pelo menos para os ruminantes, né? Então, as vacas, bois aí, eles têm uma absorção um pouco melhor. Então, isso que a literatura fala, né? Segundo a informação que a gente tem assim, a proteína do milho, como ele não passa por um secador, né, por um calor, ela acaba se mantendo. Então, se você conseguisse colher também ele mais úmido, você teria com certeza um grão com um teor de proteína um pouco melhor, certo? Então, quando ele fica mais seco e principalmente quando ele passa pelo secador, é um calor, ele seca com calor, né? Diferente de alguns secadores que são só apenas circulação de ar, mas normalmente são secadores de calor. Então ela acaba perdendo um pouquinho dessa questão da proteína. Então a gente ganha em palatabilidade e teor nutricional também. Como é que estava o milho na época da colheita aqui? Que umidade que estava? Então este milho aqui a gente colheu, ele estava com 21% de umidade. O correto do milho é a gente poder colher ele mais úmido, né? Mais úmido para você poder colocar menos água aqui, para dar menos mão de obra de colocar água, né? E para também não fazer toda aquela poeira a hora que tá moendo. Então, no ano que vem a gente vai plantar umas lavouras mais perto aqui, vamos colher capenha. Esse ano a gente tinha umas lavouras mais longe e a gente teve que pedir para terceirizar a colheita, então foi colhido tudo numa vez e demorou um pouquinho para colher. Mas o que a gente fez? Então, se você conseguir colher esse milho numa umidade acima de 30%, 28%, 29%, 30%, até um pouquinho mais, tem que avaliar bem, talvez não seja nem necessário molhar ele. No nosso caso aqui, gente, ele estava muito seco, então
tinha que molhar. Eu já vi, o pessoal fala assim, comenta, que algumas vezes dá para você até armazenar até ele sem molhar nada. Nós aqui optamos sempre por molhar. Ele tem uma fermentação boa, ele faz a fermentação, ele se transforma, certo? Se você armazenar ele seco, ele acaba ficando em meio termo. Um pouco ele fermenta, um pouco não fermenta. Quando você tira ele e ele entra em contato com o oxigênio, imediatamente ele esquenta, certo? Porque ele quer terminar aquela fermentação. E na minha concepção, assim, pelos conhecimentos que a gente tem, pelas pesquisas, aquilo não faz bem. Então o ideal é assim, que ele faça uma completa fermentação, né? Ele completa sua fermentação e para isso ele tem que ter umidade, certo? Ele tem que ter umidade assim de 28, 30% no mínimo para ele ter uma completa fermentação. Finalizando mais esse vídeo, gostaríamos de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, agradecer pelo nosso tempo, agradecer a nossa safra aí, que aqui foi boa, nosso milho deu bem. Então tá tudo jóia aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. A gente responde na medida do possível. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até lá!